E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o Boston Celtics, né? O Celtics está numa situação muito complicada, né? O Celtics está a apenas uma derrota de ser eliminado dos playoffs. Caso o Celtics perca hoje para o Miami Heat, o time, além de ser eliminado, o time será varrido pelo Miami Heat na final do leste. E na boa, cara, na boa, nem o torcedor mais pessimista do Boston Celtics, nem o maior secador do Boston Celtics conseguia imaginar um cenário onde o Celtics seria varrido pelo Miami Heat numa final de conferência. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Só que a real é que é bem possível que aconteça. Tendo como base o desempenho do Celtics nos 3 primeiros jogos da série, principalmente no terceiro jogo, onde o Celtics foi patético, é muito possível imaginar o Celtics perdendo hoje e sendo varrido pelo Miami. E dá pra gente encontrar vários culpados, né? Por essa situação do Boston Celtics. Podemos culpar, por exemplo, o Jason Tatum por não ter sido espetacular nesses 3 primeiros jogos. Apesar de eu não achar que o Tatum foi horroroso, ele sumiu em vários momentos. Podemos culpar o Jaylen Brown, porque o Jaylen Brown realmente não jogou bem. Não jogou bem contra o Miami Heat em nenhum momento. Podemos culpar o Marcus Smart, né, por ter caído muito de produção nesse jogo 3. Né, o Marcus Smart foi bem mal, inclusive, no jogo 3. Só que o culpado, né, o maior culpado, na opinião da maioria das pessoas, principalmente dos torcedores do Boston Celtics, é o Joe Mazzulla, é o treinador da equipe. Né? É quase que unânime, é quase que um consenso geral que o grande culpado por essa situação que o Celtics se encontra é o Joe Mazzulla. E a maioria dos torcedores do Celtics, pelo menos, né, pelo que eu tenho visto, né, nas redes sociais, espera que o Joe Mazzulla seja demitido ao fim dessa temporada. Né? A grande maioria não quer que o Mazzulla siga no cargo. E segundo informações do Brian Windhorst e do Bill Simmons, né, o Bill Simmons do The Ringer e o Brian Windhorst da ESPN, esse desejo da torcida de ver o Mazzulla sendo demitido deve se tornar realidade. Né? O Brian Windhorst falou hoje o seguinte: se você me perguntasse há 2 dias, eu diria que era impossível Joe Mazzulla ser demitido pelo Celtics, mas as coisas mudam. Você precisa entender que Brad Stevens tem muita fé no futuro do treinador. No entanto, você tem um colapso como este. O que está acontecendo é perigoso, então não posso mais dizer que não é possível uma mudança. Então, segundo Brian Windhorst, mesmo com o Brad Stevens acreditando no potencial do Joe Mazzulla, esse colapso, né, que aconteceu no Boston Celtics deve sim fazer com que o treinador seja demitido. Inclusive, o Mazzulla, ele deu uma entrevista depois do jogo 3 que, na boa, foi meio bizarra, né? Foi meio bizarra e meio que se tornou assim um motivo para ele ser demitido. O Mazzulla, ele afirmou na entrevista que ele perdeu o vestiário. Ele afirmou que ele não tem impulso para comandar o elenco. Ele falou isso, ele falou, ó, eu perdi o vestiário, parece que os caras não correspondem ao que eu peço, e ele deixou muito claro que ele perdeu o vestiário. E a partir do momento que um treinador assume que perdeu o vestiário, que não tem os jogadores na mão, cara, desculpa, é um motivo para demissão. É um motivo para demissão. E o Bill Simmons, do The Ringer, ele falou que não existe foco no grupo, que os jogadores do Celtics não estão focados e que isso é culpa do Joe Mazzulla. Ele fala que essa questão dele não ter o vestiário na mão fez com que o Celtics
chegasse nessa situação de estar a uma derrota de ser eliminado e de ser varrido pelo Miami Heat. E o Bill Simmons, ele falou também que ele acredita que a diretoria do Celtics irá buscar nessa próxima off-season um treinador mais experiente, um treinador maior do que o Joey Mazzulla, porque na opinião do Bill Simmons, esses jogadores do Celtics precisam olhar para o seu treinador e respeitá-lo, e ter respeito por ele, porque ao que tudo indica, né, pelo que parece, pelo que o próprio Joey Mazzulla falou, parece que os jogadores não o respeitam, parece que os jogadores não sentem confiança no Joey Mazzulla. E caso isso que o Bill Simmons falou de fato se confirme e o Celtics vá atrás de um treinador maior, opções não vão faltar, né? Porque muitos treinadores com bons currículos foram demitidos, né? Mike Budenholzer, Monty Williams, o próprio Doc Rivers foi demitido. O Doc Rivers, ele foi campeão, né, pelo Boston Celtics. Temos Nick Nurse no mercado. Então, opções não irão faltar. E aí, meus amigos, vem a seguinte pergunta. Demitir o Joey Mazzulla será o correto? É correto o Celtics demitir o Joey Mazzulla por conta do desempenho do Celtics nos playoffs? E eu vou te falar uma coisa. Contrariando algumas crenças que eu tenho, eu vou te dizer que sim, que demitir o Mazzulla é algo que o Celtics tem que fazer. Normalmente, eu defendo que um treinador precisa ter pelo menos 2 anos de trabalho para poder ser ou não demitido, tá? Eu acho muito cruel você demitir um treinador depois de apenas 1 ano trabalhando no time. Eu acho que 2 anos é o mínimo que o treinador tem que ter para poder ser, de fato, avaliado. Só que o grande problema do Joey Mazzulla não é tático. É que ele, simplesmente, ele não consegue fazer os seus jogadores executarem o plano de jogo de forma consistente. O que nós mais falamos sobre o Celtics durante todos esses playoffs, que é um time de primeiro tempo, que é um time que joga muito no primeiro tempo e derrete no segundo. A partir do momento que isso acontece de forma tão frequente como aconteceu com o Boston Celtics, claramente é um problema do treinador. Aí você pode argumentar, não, os jogadores que não querem executar o plano de jogo do Mazzulla, os jogadores estão queimando o Joey Mazzulla. Beleza, você pode usar isso como argumento. Inclusive, eu até acho que isso meio que está acontecendo. Mas isso não tira a culpa do treinador. Isso não tira a culpa dele. Então, mesmo eu achando que 2 anos é o mínimo que você tem que dar para o cara trabalhar, a partir do momento que acontece o que tem acontecido com o Boston Celtics, do time simplesmente derreter no segundo tempo, do time não conseguir fechar jogos, do time não conseguir se manter focado, eu acho que não tem como manter o treinador. Porque eu não acho que é algo que o cara vai conseguir reverter. Problemas táticos, problemas técnicos, você consegue reverter com o tempo. Agora, problema de confiança, problema de foco, aí é mais difícil. Porque é algo que o treinador meio que não tem o controle. O Mazzulla, ele não pode obrigar um jogador a executar o seu plano de jogo. Ele pode motivar o jogador, mas a partir do momento que o cara não quer executar o plano de jogo dele, o jogador não vai fazer. Então, na minha opinião, quando isso acontece num time, não tem para onde correr. Tem que demitir o treinador e trazer um outro cara. Então, respondendo uma pergunta que vocês podem estar se fazendo, se demitir o Mazzulla é a saída, para mim, não é não é o que vai resolver o problema do Celtics. Mas é um grande passo para a resolução, né, desse problema. Para mim, o Celtics precisa ter algumas mudanças também no elenco, tá? Eu acho que alguns jogadores que estão lá precisam ser negociados. Eu acho que o Celtics precisa reforçar alguns pontos, mas eu acho que tudo isso, né, mudar jogador, reforçar o elenco, só vai melhorar de fato o time se tiver um outro cara comandando, se tiver um treinador que os jogadores respeitem, né? Então,
essa é a minha opinião sobre essa situação do Joey Matsula. Eu acho que de fato ele tem que ser demitido. E segundo o Windhorst e segundo o Bill Simmons, é o que deve acontecer, mesmo se o Matsula virar a série. O Bill Simmons ele deixa muito claro. Mesmo se o Matsula fizer o Celtics virar a série contra o Miami Heat, ele deve sim ser demitido e eu concordo. Bom, essa é a minha opinião sobre essa situação do Matsula, sobre essa situação do Boston Celtics, e eu quero saber a sua. Você demitiria também o Joey Matsula ou você acha que o problema não é ele? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E é isso, meus amigos. A gente se vê no decorrer da noite com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.